e a gente fecha a nossa conversa sobre estudos de tratamento falando sobre as fases de um estudo clínico. Então, como que o estudo clínico vai acontecer, em quais fases ele vai ocorrer? Antes de tudo, vamos relembrar alguns conceitos importantes aqui. A gente começa sempre um estudo com o estudo laboratorial. Em um primeiro momento, os estudos são feitos em laboratório, com animais, com tecidos, em células, placas de Petri, por exemplo. Depois disso, quando a gente consegue comprovar, ver que está legal ali, a gente começa a ir para o estudo clínico. E aí o estudo clínico ele vai se dividir em 4 fases. A quarta fase, às vezes, é chamada de estudo populacional. Vamos entender, eu vou tentar usar o exemplo da vacina da Covid, por exemplo, para ficar um pouco mais claro. Na fase 1, a gente tem voluntários sadios e saudáveis. Como assim? Quem são essas pessoas? O que a gente está querendo avaliar nesse momento? A gente quer avaliar se a vacina não vai matar o nosso paciente, se ela não vai deixar ele sequelado, se ela não vai transformar ele em jacaré. É isso que a gente quer avaliar no primeiro momento. Então a gente vai fazer esse estudo com um grupo muito pequeno de pessoas. Inclusive essas pessoas podem receber para poder participar do estudo. E elas vão ser, entre algumas aspas, entre aspas não, na verdade elas vão ser cobaias. E, obviamente, alguma coisa com plausibilidade biológica, que já foi testado em animais, que foi visto que funciona em animais, que não causou danos importantes em animais, vai agora ser testado em seres humanos pela primeira vez. Óbvio que existe toda uma análise antes para poder ter uma garantia assim bem grande de que isso não vai causar dano. Mas para ter certeza tem que testar na prática, infelizmente. E nessa fase, então, fase 1, eles vão testar se é seguro realmente dar esse medicamento e se existe tolerabilidade. Depois a gente vai para a fase 2, que aí começa a testar se o medicamento realmente funciona. Ou seja, vamos pensar no exemplo da vacina, a gente pega grupos pequenos de pessoas e aí a gente vai começar a aplicar a vacina nessas pessoas e vai ver se teve efeito, se reduziu mortalidade. Então aqui a gente ainda não coloca um monte de gente no estudo para poder ter essa análise, a gente vai pegar um grupo pequeno para poder ter aquela noção inicial. Opa, tá funcionando? Não tá? Aí a gente chega à conclusão. Tá funcionando. Aí a gente pode ir para a fase 3. A fase 3 é quando a gente pega, por exemplo, muitas pessoas. A gente pega um hospital aqui, um hospital lá, uma cidade inteira, e a gente começa a aplicar vacinas em grande quantidade de pessoas. Foi na fase 3, por exemplo, que a gente viu no caso da vacina da Covid, ou no caso de algum outro tratamento. A gente está falando de tratamento, estou usando exemplo de vacina, mas é a mesma lógica do tipo de estudo, nesse caso aqui. A gente viu, por exemplo, pessoas que foram voluntárias de estudos randomizados, estudos clínicos da vacina da Coronavac, por exemplo, do Butantan aqui no Brasil. A gente teve testes feitos no Brasil. Então, isso é um estudo randomizado multicêntrico. A Coronavac foi testada em vários países no mundo, no Brasil pelo Butantan. E aí, então, a gente estava nessa fase, que a gente testa em bastante gente, mas ainda não é para todo mundo. Deu certo? Funcionou? Aprovou? Terminou a fase 3, aí é o momento que eles vão lá, vai chegar na Anvisa e vai falar, olha, a vacina está aqui, você aprova? Vai chegar no CDC lá nos Estados Unidos, a vacina está aqui, você aprova? Aí, a partir do momento que é aprovado nesses órgãos, a gente tem a distribuição em larga escala. Que foi quando começou a dar para profissionais de saúde, depois para pessoas mais idosas, e começou essa distribuição grande, em grande escala. E a partir daí, o que a gente faz, então? A gente para o estudo aí? Não. Existe uma necessidade de continuar analisando o efeito daquilo que você está oferecendo. Então, se a gente observar, a AstraZeneca, por exemplo, ela foi observada aumento de eventos trombóticos durante o estudo populacional. A gente teve, no caso da Pfizer, os casos de miocardite associados à aplicação da vacina. Tudo isso é observado em estudos populacionais. E, claro, a gente tem que analisar custo-benefício, os benefícios daquilo que a gente está fazendo. Nesse caso, por exemplo, o estudo observacional ele vai demonstrar que a gente tinha uma pandemia que estava matando 500 mil pessoas no Brasil, por exemplo. A gente teve aí mais de 700 mil mortes no Brasil, se eu não estou enganado agora. Então, entre isso e você ter efeitos colaterais, entre aspas, raros, assim, obviamente o custo-benefício da vacina acaba compensando. Então, tudo isso acaba sendo avaliado em um estudo clínico, em um ambiente controlado, em um ambiente populacional, nesse caso aqui já. Como que está acontecendo na população como um todo? Controlado não, perdão, dei uma viajada aqui.
E para fechar, então, um outro exemplo que eu posso dar é quando eles pegaram uma cidade inteira, se eu não estou enganado, o Espírito Santo aconteceu em Viana. E aí eles começaram a ver como que se comportava a vacina naquela cidade. Isso também é um estudo populacional. Então a gente observa como que está sendo na prática. A gente já está com medicamento no mercado. A gente não pode deixar ele no mercado solto sem observar efeitos colaterais em grande quantidade de pessoas. Porque se eu tenho um efeito, por exemplo, que só acontece em uma pessoa em 1 milhão, e esse efeito foi importante realmente, ele só vai conseguir ser observado no estudo populacional. Imagine que seja um efeito grave, por exemplo. Ainda que ele seja um caso em 100 mil, um caso em 1 milhão de pessoas, a gente teria aí, em nível mundo, 7 mil casos, se for um caso em 1 milhão. Então, é importante pensar nesse sentido também.